quê? Você não se sente já mais preparado para poder, né, ter uma nova experiência? É mais ou menos. Então, você vai reencarnar. Como será que a gente recebeu essa notícia? Que emoção vem? Que sentimento? Tem gente que já... Uma vez eu falei isso para um paciente, ele quase desmaiou na minha frente, ele tomou um susto tão grande. Foi mais ou menos o que ele sentiu quando falaram para ele lá que ele ia reencarnar. Muitos de nós temos ansiedade, temos medos, temos aflição. Por quê? Porque, entre aspas, a gente pode estar mais ou menos num bem bom lá, mais ou menos acomodado, e o espírito evolui, claro, na erraticidade, no plano espiritual. Mas tem coisas que a gente precisa estar encarnado para evoluir, para crescer. Então, como é que será que nós encaramos? E aí, no dia a dia, quer dizer, como é que eu faço quando eu tenho um projeto novo? Eu tenho que fazer uma mudança na minha vida, eu vou fazer um planejamento, vou mudar de casa, vou mudar de trabalho. Como é a minha sensação? Será que eu fico travado? Quer dizer, sim, coisas menores, entre aspas, no dia a dia, podem ser reflexos do momento que nós tivemos de partir para a encarnação. Porque muitas das vezes, isto não nos parece, à época, uma coisa muito agradável. A gente fica pensando, mas e os problemas que eu vou ter? Será que eu vou passar pelas minhas dificuldades? Será que eu vou conseguir superar? Como é que será que eu vou lidar com as pessoas que eu vou reencontrar? Muitas vezes na reencarnação, a família que nós vamos reencarnar não é a família nossa. Tem gente que fala, mas eu tenho mais amizade eu tenho maior afinidade com amigos, com pessoas do trabalho, não sei o que, com a minha família. Parece que eu não sou dessa família. Às vezes nós não somos mesmo, porque a família material às vezes não é a família espiritual. E aí é outro tipo de processo que a gente veio para trabalhar. Quer dizer, tudo isso indica o que nós vamos aprender. Próximo. Senhor das experiências adquiridas que lhe despontam do ser em forma de tendências e impulso, recebe o espírito um corpo inteiramente novo, em ouvido temporário, em esquecimento temporário, mas não absoluto, das experiências pregressas, corpo com o qual será defrontado pelas circunstâncias favoráveis ou não do caminho que deve percorrer, para prosseguir na obra digna em que haja empenhado ou para retificar as lições em que haja falido. O que André Luiz fala para a gente aqui? Fala que nós vamos receber um corpo, que nós vamos nos defrontar com certas dificuldades no caminho. Quer dizer, como vai ser o meio ambiente? Interessante que ele fala aqui, que a gente vai ter um tipo de esquecimento temporário, mas não absoluto. O grifo ali é meu. Então eu grifei no slide, não absoluto. Por quê? Porque a gente realmente não tem um esquecimento total e completo. E muitas vezes, no nosso dia a dia, nós inconscientemente, digamos assim, nos lembramos. Como que a gente vai lembrar? Então vamos lá. Eu gosto muito do exemplo. Imagine que nós vamos assistir uma peça de teatro. E você tem um ator ali, uma atriz, que ela é muito flexível, e ela faz um papel de uma dançarina. Então ela faz o papel de uma dançarina cigana. E faz um sucesso essa peça de teatro, você vai, e a deixa, quando ela entra no palco, vem lá o cigano e olha para ela e fala, meu amor. Quando fala meu amor, ela começa a dançar, sobe em cima da mesa, faz pirueta, faz todo, e aquela é a parte do show, do teatro, mais forte. E ela fica ali vivendo aquela peça teatral, porque o ator, ele vive com intensidade aquilo. Muitas vezes eles até, entre aspas, personifica, né, aquele ator, aquela atriz. Então ela fica muito tempo, ela fica, digamos assim, impregnada, porque a gente sabe que tem atrizes e atores que depois de um certo papel tem que fazer o trabalho até psiquiátrico, psicológico, para se desligar, desconectar daquele papel. Mas ela fica muito tempo, mas é flexível, tal, tudo bem. Aí ela faz uma temporada longa, aí ela para aquela peça de teatro, faz um repouso, um tempo, aí ela é convidada para fazer uma outra peça de teatro. Nessa peça de teatro, ela vai fazer uma madre superiora, daquelas, né, sisuda, firme, rigorosa, e então ela faz todo um papel, e treina, e vai ensaiando o papel. No dia da estreia, tem a estreia, está tudo certinho,
quando ela entra no palco, alguém do público fala: ai, que amor! O que acontece com ela? Sai dançando, sobe na cadeira, sobe no púlpito, dá beijo no padre, todo mundo fica olhando e fala: o que é isso? Aí quando ela percebe, ela fala: o que eu estou fazendo? A deixa foi a palavra. Então todos nós podemos ser acionados por deixas do cotidiano. Essas deixas do cotidiano acionam em nós lembranças, muitas vezes corporais. Então já existem muitas vezes pessoas que começam a ter dores, que começam a ter sintomas, que começam a ter problemas, porque passou por uma situação na vida que trouxe uma lembrança, por exemplo, de uma encarnação pregressa. Lembrança no corpo físico. Tive uma certa vez uma paciente que ela veio jovem, veio muito preocupada, porque ela tinha feito um exame de ultrassom e tinha aparecido uma mancha muito séria lá no ultrassom, e o médico ficou muito preocupado, dizendo que talvez precisasse até fazer uma cirurgia, tirar o útero. E ela jovem, não tinha filhos nem nada, ficou muito abalada. À época, fizemos um trabalho com ela para tentar identificar o que poderia ser aquilo, e ela teve uma recordação, um trabalho específico, de vivência anterior, onde ela tinha sido uma mulher, onde ela tinha se prostituído, tido muitos filhos e tinha praticado muitos abortos. E esses muitos abortos tinham levado a desencarnar dessas hemorragias de um desses abortos, numa época ainda muito difícil. Então ficou impregnado no corpo dela essa lesão, digamos assim. Como ela estava pensando, ela tinha casado recentemente, ela estava pensando em engravidar, a deixa ali foi: estou pensando em engravidar. Ela começou a fazer um trabalho para engravidar. Isto trouxe à tona a lembrança, fisicamente, do que tinha ocorrido com ela numa encarnação pregressa. Veja, mesmo que ela não lembrasse conscientemente, é como se o corpo, aí vamos dizer perispiritual, tivesse trazido a lembrança. Então impregnava do subconsciente dela, para o momento atual, aquele registro, aquela informação. Aquela informação impregnada chegava a tal ponto, essa impregnação, aparecendo no ultrassom. Quando ela fez um trabalho nesse sentido, de desimpregnar esse registro, de tirar essa informação, porque aquilo é nada mais era do que uma informação eletromagnética no corpo dela, no corpo perispiritual, que refletia no ultrassom. Em fazendo novamente o exame, não apareceu nada. E a última vez que eu a vi, ela já tinha tido um filho. Então, muitas das vezes, a memória que não ouvida, quer dizer, não é absoluta, impregna e nós podemos sentir. Por isso que é muito comum, você vai no médico, porque você tem um sintoma, você tem uma coisa que não está te incomodando, e faz um monte de exame, e aí você chega no médico, e ele tem que dar aquela notícia muito ruim para você. Sabe qual é a notícia muito ruim? Você não tem nada. Fala: doutor, o senhor tem certeza que eu não tenho nada? Jura que eu não tenho nada? Não, você não tem nada. Não tem nada no plano, muitas vezes, físico, mas no plano sutil, você tem os sintomas. Então é muito comum nós termos sintomas que não são deste momento. Então isso é uma questão de... Por isso que na casa espírita, por exemplo, nos trabalhos espirituais, muitas pessoas se sentem muito bem, muito melhor, às vezes até com tratamentos específicos, ajudando nos sintomas, porque vai se, digamos assim, tirando o registro, e a pessoa vai se sentindo melhor. Fala: mas eu sentia tanta coisa e não sinto mais, eu me curei. De uma certa forma, é um processo de cura, que precisa ser, digamos assim, diluído. Por isso que eu coloquei aqui nesse próximo slide, o meio ambiente, estilo de vida, as compulsões e a epigenética. O que eu quero dizer com isso aí? Muitas vezes as nossas tendências anteriores viram compulsões hoje. A epigenética, tenho falado aqui, é uma linha nova do estudo da genética, que mostra que você pode ligar ou desligar